Quão maravilhoso e poderoso Deus, que cada um sinta, Senhor, a glória, o efeito da tua palavra, Senhor, o efeito da tua graça, santa e poderosa, meu Deus, Pai, e permanece, meu Senhor, na glória, aleluia, que permanece para sempre, com poder divino, glorioso, Senhor, e poderoso, e permanece, ó grande Deus. Aleluia, bendito é o teu santo nome do Senhor, a glória. Oh, aleluia, glorificado seja o teu santo nome. E permanece, ó Deus de glória, em Cristo Jesus, teu amado Filho. A Deus de amor e de bondade, santo és o teu nome para sempre. Glorificado és tu, Senhor, e permanece em Cristo Jesus, teu amado Filho, na virtude divina, Senhor, da tua graça, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Abra as nossas Bíblias, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Vamos meditar aqui nos versículos 44 ao 46. E ao 7 também. Aleluia. Sobre batismo. Glória a Deus, aleluia. A palavra dita não é João Batista, é João o Batista, sabia? É João, não é? A gente usa a palavra chamar João Batista, mas a colocação da palavra não é João Batista, é João o Batista. Porque a palavra Batista, sabe? Mas João Batista costumamos falar, mas a colocação exata é João o Batista. Porque a palavra Batista significa batismo, sabe? A palavra Batista ou Batista significa batismo. Por isso que é João o Batizador. Ele chamava Batista de o batismo. Aqui no capítulo 10, no livro de Atos dos Apóstolos, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pregação de Pedro ao primeiro gentil naquela época, um grande general. Aleluia. Sabia que o primeiro gentil que foi batizado foi um general policial de alta posição? É interessante, não é? Vamos analisar aqui a palavra de Deus. Versículo 44 do capítulo 10, no livro de Atos dos Apóstolos, até o 47. Encontraram? Aleluia. Maravilha, Deus, glória. Podemos ler? Ler? Diz a palavra. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos que estavam, todos que ouviam a palavra. Os que ouviram a palavra. E os crentes que estavam ali, diz aqui na minha palavra de Deus, na palavra que era da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Essa aqui é a palavra de Deus. Versículo 46. Porque ouviram falar noutras línguas e
manifestar a manifestação a Deus. Versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recuar a água para que não sejas batizados? Diz aqui a palavra de Deus: entre os que também, como nós, receberam o Espírito Santo. E o versículo 48 diz a palavra: e mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, na conclusão da palavra, então lhes rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Pode sentar, que nós já vamos analisar bem. Pedro estava pregando para um gentil, um general de alta posição. Ele era tão graduado que ele era um general de uma corte. Ele tinha cerca de 600 soldados às suas ordens. E uma pessoa naquela posição, às vezes se sente tão bem estruturado, até esquece de Deus. Mas esse aqui não, Cornélio, o homem que rendeu-se à palavra, continuou dedicando na palavra, a ponto de eu chegar ao anjo e dizer para ele, não estou lendo o texto todo, chegar ao anjo e disse para ele: vá chamar Pedro. Você vê como a educação, a reverência de um ministro para com outro ministro. E Pedro, que estava em Jope, foi aonde Cornélio estava. E chegando lá, Pedro fez a exposição. Reconheço por verdade que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas ele justifica aquele que ele é honrado, porque honra a Deus. E Pedro fazendo aquela exposição, porque aquela transferência foi difícil. Pedro chegou a questionar com Deus. Está compreendendo? Dizendo: olha, Senhor, mas não, naquela demonstração, o lençol não foi isso? O lençol com vários tipos de animais, quadrúpedes e outros tipos de animais e aves. Aí houve a voz que disse a Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. O que quer dizer essa palavra? Na época, Deus estava falando com Pedro. Para quem não sabe, é uma palavra figurada. É uma figura de linguagem que significa: levanta-te, Pedro, vá e pregue. Isso mesmo é isso. Não é verdade, é a palavra metafórica, porque isso eu nunca comi coisa imunda e nem tampouco eu tenho esse costume. Então ele resistiu Pedro, por 3 vezes ele resistiu a Deus, 3 vezes. Então a palavra mata e come significava: vá e pregue. Pregue para os gentios. Depois ele recebeu o convite, como sabemos, e Pedro foi à casa de Cornélio. E a palavra nos diz que Cornélio estava com uma grande quantidade de pessoas. Ele convidou amigos, parentes, reuniu a família para ouvir a palavra de Deus através do apóstolo Pedro. E por fim, ele estando ministrando a palavra, que no versículo 44, já estava bem aprofundado na palavra. O que lhe aconteceu? O Espírito Santo veio sobre todos que estavam lá. Os irmãos olharam no 44 e Pedro ainda falando as palavras que Deus não reconhece, não faz acepção de pessoas.
mas que honram aqueles que recebem ele por sua palavra. E Pedro, ainda falando, veio o quê? O Espírito Santo sobre eles, batizando-as, de tal maneira que alguns que eram ainda da lei, mas já tinham também rendido a fé, estavam com Pedro e admirou-se: olha, mas esse povo pagão, eles receberam o Espírito Santo como nós. E Pedro, interpretando a época, a palavra, ele disse: pode porventura alguém recuar a água, ou recusar a água, ou as águas, esses que foram selados com o Espírito Santo, como nós somos? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus. É preciso que aprendamos bem que ele nos cobriu, porque até naquele momento, para muitos, eles eram batizados em nome de quem? De Moisés. Foi difícil para transferir a conduta de Cristo, de Moisés, para Cristo. Então, esse batismo em nome de Jesus é um modo de expressar a quem eles vão servir. O batismo é em nome do Pai, do Filho, para que a pessoa viva em nome de quem? Em nome de Jesus, que é o nosso mediador, ele que está acima de Moisés. Moisés foi ceifado, Deus levou, não apareceu mais, apareceu uma única vez, depois não apareceu mais a Deus. Agora Cristo não, ele ressuscitou e ele permanece como mediador. Quem sabe o que é mediador? Mediador é o que media. O que é mediar? Todas as bênçãos de Deus, elas estão sobre Jesus. Cai sobre Cristo, está compreendendo? Acumula todas as bênçãos em Cristo. E através das bênçãos, a direcionar a Cristo, agora ele transmite a nós. Glória a Deus, aleluia. No Antigo Testamento, Deus falava com Moisés. E todas as recomendações de Deus relacionadas ao povo de Israel, quem transmitia? Moisés. Porém, chegando a lei, chegando a graça, a personificação da graça, aí entra aquele atrito entre judeus e gentios. Porém, Pedro, esclarecido por meio da palavra, para quem não sabe, não demorou tempo. Segundo a história do personagem, foi mais de 10 anos para que houvesse o batismo do primeiro gentil, o primeiro estrangeiro que foi batizado depois que inaugurou o dia da chegada do Espírito Santo lá em Jerusalém. Porque eles ainda continuou com aquela divisão entre judeus e gentios. Porém, o Espírito de Deus é que tira as divisões e traz o benefício padrão em nossas vidas. Aí Pedro estava fazendo a pregação, como já disse, e de repente veio sobre os que estavam na casa de Cornélio. Cornélio veio sobre o quê? Veio o Espírito Santo como selo da promessa, como indicador do caminho para a glória. Mas não ficou somente nisso. Pedro expressou: pode porventura alguém recusar a água, as águas, esses que foram selados
com o Espírito Santo como nós somos? Vocês estão compreendendo? No momento que a pessoa aceita Cristo, que ele recebe primeiro? Selo da promessa. É bom que a igreja, um padrão importante para quem não descobriu, porque tem confusão na vida, tem confusão nessa área. Você aceitou Jesus? Aceitou ele. É batizado com o Espírito Santo, a pessoa às vezes responde não. Aí o outro, sem instrução, diz assim, vai buscar. E não é assim que a Bíblia ensina, é assim, irmão. Contrário. Totalmente contrário. Então, quando a pessoa ouve a palavra e crê, ela produziu o fruto de arrependimento e foi selada com o Espírito, e é selada com o Espírito Santo na hora. É o primeiro plano de Deus, é o selo do Espírito Santo para a salvação. Aí Pedro instruiu que eles fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para viver em nome de quem? Viver em nome de quem? Jesus. Por isso que o texto ele não oferece todo o sentido, o resultado necessário. Eu conheço ministérios, não sei se as irmãs conhecem, que eles não batizam, eles com base no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, verso 38, com base também aqui no capítulo 10, versículo 48, eles não batizam a pessoa, eles só batizam as pessoas em nome de Jesus. Na visão doutrinária da Bíblia, qual é o correto? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? É o correto. Hã? É o correto. Porque o número mínimo de testemunhas, tanto na terra quanto nos céus, são 2 ou 3. É o número mínimo para qualquer testemunha. Se é relacionado a alguma coisa que sucedeu, então por isso que os policiais, eles andam no mínimo 2. Para quando fragar, ele ter 2 testemunhas para realizar. E aquela ordem é tirada da Bíblia Sagrada. Então, por isso que é batizado, não, em Mateus capítulo 28, a gente nem precisa ler, mostrar, quando Jesus disse assim, eis que é me dado, no versículo 18 na sequência, eis que é me dado o quê? No céu, portanto, ide, batizai-os em nome de quem? Pode avaliar que não é em nomes. É em nome, está no singular. É o Deus Trino. Ele, um único Deus, se manifestando em 3 testemunhas. Por quê? Porque, segundo a lei, qualquer causa ela será comprovada por meio de testemunhas. Agora, analise bem. O batismo, ele significa, no grego, por baixo das águas. O mergulho, no entanto, que a pessoa cubra com a água. Então ele é batizado. E na questão da conversão, quando a pessoa recebe a Cristo, Jesus, todos nós éramos sentenciados à morte, à condenação. Mas nós só poderíamos ter esta recompensa quando passa pelo processo do batismo. Porque quem nos apanhou pecando, transgredindo por natureza, como diz a própria palavra, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que tem que haver 3 testemunhas demonstrando que a pessoa pecou. E ela precisa morrer. E alguém poderá dizer, mas o ladrão, o malfeitor, ele não
foi batizado e foi salvo. Analise bem. O batismo de Cristo serviu para quem? Para ele não serviu, só serviu para ensinar os outros. Ele transgrediu e foi condenado em Jesus para depois receber a salvação? Ou ele veio como Salvador? Como Salvador. Então, ele tinha necessidade de ser batizado? Tinha? Nós sabemos, não tinha porque ele não tinha pecados. Nenhum. Mas ele foi batizado. Então, para quem às vezes tem dúvida, quem não teve oportunidade para o batismo por causa daquele malfeitor, ele foi direto ao paraíso, só que o batismo de Cristo fica como uma reserva. Porque Deus não faz nada por acaso. Igual o malfeitor, ele chegará na cruz, chegou na glória, e ele apresentará na festa da Santa Ceia, lá na glória, sem batismo. Só que para isto, o batismo de Cristo é oferecido a quem não estabelece as condições. Estão compreendendo? Ou não? Interessante, não é? A palavra. E Cornélio então foi batizado depois que recebeu o selo do Espírito Santo. Exatamente. Tem outro batismo, existia outro batismo depois do batismo de João o Batista. Aí existiu outro batismo na época, hoje não. Vamos lá para o capítulo 19 aqui mesmo de Atos. Queria fazer uma pergunta. Por que as pessoas falam assim, só pode ser batizado se tiver convertido? Quando você lê lá a passagem de Filipe estava ouvindo a palavra e imediatamente foi batizado. Então, e também ele foi batizado numa carruagem. Não foi em rio, não foi em canto nenhum. Aí é a personificação que ela está falando, é da graça. Que é onde nós estamos hoje. Nós estamos debaixo da ira de Deus, debaixo da misericórdia, ou Deus sofredor? São três perguntas. É o que o sofredor conferiu e eu, como ele está agora debaixo da graça, é instantâneo. Não tem, assim, não vê lá no capítulo 16, versículo 26 em diante, aqui mesmo de Atos dos Apóstolos, foi isso? Eles pregaram a palavra, Paulo e Silas, meia-noite. Ou antes era meia-noite para frente. Quando o dia amanheceu, todos já estavam batizados. Aceitou a Cristo na madrugada e naquela mesma madrugada foram batizados. Devido o tempo é abreviado, irmãos. Não tem tempo de ficar marcando conduta prolongada. A gente às vezes não vigia isso. O tempo é tão abreviado que Jesus morreu fora do tempo. Mas tudo tem o tempo certo, não. Um filho obediente ao pai não morreria novo. Você sabe disso? Tinha a lei da obediência, ele só morreria velho. E Cristo foi obediente em tudo e morreu com 33 anos, que não é a idade que um filho obediente morrer. Sabia? Abreviando o tempo. Agora, quando nós estamos no tema direto, o batismo, isso que sucede, a pessoa aceita Cristo, e você tem que ensinar para ela, para a pessoa, que ela aceita Cristo porque sentiu no coração. Sentiu uma coisa boa no coração. E esse algo de bom tem o complemento do testemunho público. Testemunho público, que é o batismo nas águas. Vamos fazer esse contexto e montar isso no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, verso 1 até o 7. Glorificado é o nome do Senhor. Pode ler. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões
batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então, falavam línguas e profetizavam. Isto, o batismo segundo a lei, o batismo que o João Batista ministrou, não é o batismo cristão de hoje. O batismo que ele ministrou era o batismo da preparação. Preparação para ver que no batismo de João estava somente na palavra. Mas ele diz, depois de mim vem um que batizará com o Espírito Santo com fogo. E justamente encontrou lá em Éfeso um grupo de varões e Paulo interrogou: vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nem sabemos. Aí Paulo continuou: em que sois batizados? No batismo de João. Aí um batismo invalida o outro, mas só o batismo que João batizou, presta atenção. Dois batismos, ele é tão grave que a Bíblia diz que a pessoa, para ela receber a recuperação, só se Jesus morrer realmente e ressuscitar. Isso nunca acontecerá, não. Aí, como aquele batismo foi cancelado, porque foi o batismo segundo que batizou o batismo da lei e não o batismo da graça. E eles, aí nós estamos compreendendo? Isso. Ele foi batizado segundo a lei. E a lei, quem que a lei aperfeiçoou? Vamos ver aqui em Atos 7, 19. Atos não, Hebreus 7, 19. Na Epístola aos Hebreus. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Por isso que temos que ter essa visão única na Bíblia. A palavra de Deus, se o Carlos quiser ler para nós. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Esse é um versículo chave. Versículo áureo. Versículo que não precisa você usar outro contexto para trabalhar com ele. Ele já é dizendo que só pode ler, irmão. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Que é Jesus, Senhor da glória. Como a lei não aperfeiçoou, João Batista tinha batizado segundo a lei, era necessário que com a chegada de Cristo, aquele batismo perdia o valor. Porque a lei nada aperfeiçoou. Aí eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, mas no contexto bíblico, eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? O que significa o batismo? No grego é mergulho, sepultamento. É sinônimo de morte. E morte com Cristo uma única vez. Porque a pessoa só podia morrer, ou mesmo quando transgredir a lei, por uma testemunha, as pessoas não morreriam. Só morreria por boca de quantas? Está aí no capítulo 17 de Deuteronômio, nós vamos ver diz a palavra, em versículo 6, para que não haja confusão sobre o batismo. Encontraram? Deuteronômio 17, 6. Pode ler, irmão, na minha. Por boca de duas ou três testemunhas será morto. O que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. Não morrerá. Aí passa o que está escrito no Antigo Testamento, e passa para o Novo Testamento, a sequência da lei moral de Deus. Essa lei moral, ela não invalida nunca, porque quando alguém transgredia a lei de Moisés,
se apanhasse uma única pessoa, que a pessoa estivesse transgredindo, ela não morreria. Estava livre. Mas por boca de 2 ou 3 testemunhas, todo aquele caso seria resolvido e a pessoa, se fosse digna de morte, morreria. Mas mediante a presença de quantas testemunhas? 2 ou 3, justamente, na lei. Ora, quando se trata de um intermediário, no caso de João Batista, a lei, ela era uma lei cerimonial. A lei que João usou para o batismo não é a mesma lei que está revelada em Deuteronômio 17:5. Sabe o que é cerimônia? Um exemplo. Casamento é cerimônia? Ou não? Por quê? Porque de repente somos não dura para sempre. No futuro ninguém vai viver casando e dando em casamento, está compreendendo? Então aquilo que é cerimônia, futuramente deixa de existir. É isso mesmo? Cerimônia. Por isso que nós temos que compreender as 2 leis da Bíblia. A lei cerimonial e a lei moral. Essa lei que nós estamos falando, João Batista usou, ele usou a lei cerimonial. Era uma cerimônia. Por que era uma cerimônia? Porque futuramente esse batismo da lei deixaria de existir. Cerimônia. E nós temos que ter cuidado com isso para não trazer a cerimônia como uma lei moral e entrar na contradição terrível. Aí, voltando ao mesmo assunto, eles foram batizados e foram selados com o Espírito Santo, porque aí eles já estavam enquadrados no batismo cristão e não mais no batismo de João Batista. Agora, quando Cornélio teve a visão na ação direta com Deus, aí Cornélio, antes de descer as águas, foi selado com o Espírito Santo, porque a visão agora era o batismo cristão. Aí já não é uma cerimônia, já o batismo é igual à ordem da ceia. Por que alguém não pode ficar sem tomar a ceia? Porque é uma ordenança. E a ordenança, ela tem essa conservação da lei moral. Tanto é que quando a pessoa não toma ceia, ela peca. Entenderam? Por que peca? Porque Deus ele tem um compromisso de perdoar quem se arrepende. Agora imagina bem, Deus diz assim, Daílson, eu quero te perdoar. Aí você diz, mas eu estou com dúvida. Entrou em pecado ou não entrou? Porque dúvida quem desconfia de Deus nunca se liberta. Em Cristo está sempre aprisionado pelo grande pecado de duvidar de quem não merece. Agora, na graça, quando nós estamos falando sobre o batismo, mas também a época. Qual é a época que nós estamos? Debaixo da misericórdia? Estamos debaixo da ira de Deus? Ou estamos na época do suprimento de Deus? A igreja está compreendendo aonde nós estamos ou não? E o que significa miséria? Vocês compreenderam, irmãos e irmãs, que é preciso para que não haja confusão, às vezes, de entendimento. Debaixo, então nós estamos debaixo da alegria de Deus. Mas como nós somos falhos, às vezes a gente fala em palavras e obras, então em vez de Deus ficar irado conosco, ele fica triste. Compreendeu? Compreendeu, irmão Luiz? Para saber onde nós estamos. Por isso que, quando o filho pródigo cometeu tantos pecados, tantas coisas, Deus ficou o quê? Triste. Triste. Sofrendo com aquele que estava transgredindo.
Porque se ele estivesse na lei, já a primeira transgressão, os próprios pais poderiam levar aos juízes, eles julgariam e apedrejariam. Já leram isso? Já, não é? Está em Deuteronômio 21 e 18. O filho desobediente. Agora, o filho é um exemplo para você conviver quem somos e aonde estamos e em que época nós estamos. Já compreenderam ou não? Estamos debaixo da ira de Deus? Estamos debaixo do sofrimento de Deus conosco? Está compreendendo ou não? Ou estamos debaixo da ira? É preciso compreender que nós somos irmãos, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, ele não veio brincando. Quando o Senhor agora ele fala de misericórdia e longanimidade, tem fundamento quanto isso. Eu me lembro como exemplo, Enos, o neto de Adão, ele fundou o Ministério de Reconciliação. E depois que ele começou a pregar, houve até arrebatamento de casa de Noca, assim por diante, os nomes da dado profético, que o dilúvio havia de vir. Mas mesmo assim, a ordem que Enos recebeu fundamental do seu ministério, não foi a ordem segundo Adão recebeu para conservar a inocência. Porque Adão transgrediu e foi eliminado. Mas o povo do dilúvio, da época do dilúvio, antediluviano, Deus teve a longanimidade para com eles por quantos anos? Compreenderam ou não? Mas por que Deus teve aquela paciência prolongada ao povo do dilúvio? Por causa da conduta, da manifestação da graça de Deus sem os requisitos da lei. Nós precisamos muito. Vocês estão compreendendo? Não? Não estão, não? É importante, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Guarda e pratica a palavra do Senhor, nosso Deus. Então, analisando bem, mas o nosso foco é batismo. Vamos para o livro de aos Efésios, capítulo 4. Vamos ver versículos 1 ao 5. Diz a palavra de Deus, a epístola animal aos Efésios. Graças ao Senhor, nosso amado Deus. A epístola aos Efésios, capítulo 4. Vamos analisando o primeiro até o 5. Paulo dando esta exortação ao povo, ensinando a igreja recebendo o ensinamento, porque o ensinamento sempre ele tem um padrão ético. Todos compreendem o ensinamento de uma mesma visão. Lê para nós, irmão, do versículo 1 até o 5. Isso, Epístola aos Efésios. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor. Ele não está pedindo, ele está fazendo o quê? Rogar, irmãos, é muito além de pedir. É algo que é indispensável que a pessoa ouça e pratique. O rogo é mais do que pedir. Pode continuar. Que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação, em um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Compreenderam? Quantos batismos? Um só. Por quê? Porque Cristo morreu por muita vez. É uma pergunta que todos nós, às vezes, não é difícil de responder.
Talvez os irmãos, as irmãs na sua idade, às vezes não vão ficar mais ouvindo, né? Talvez até a igreja saiba. Um só batismo. Por que um só batismo? Porque o batismo simboliza morte com Cristo por baixo das águas e quando sai das águas, ressuscitado com Ele no batismo. Mas Jesus foi batizado quantas vezes? Ele morreu quantas vezes? Quantas vezes ele ressuscitou? Agora, quando a pessoa ela batiza 2 vezes, que tipo de pecado ela comete? Ele comete um pecado que Jesus vai nascer de novo? Ele vai morrer novamente? Ele vai ser batizado novamente? Então a pessoa ela promove uma crucificação ao Filho de Deus. E vocês sabem que tem pecado reincidente. No caso do batismo, tome cuidado. Porque me lembro bem, quando Adão pecou, Deus colocou 4 querubins naquela região para impedir os 4 demônios mais perigosos, para que Adão não literalizasse a árvore da vida, já não era a árvore da ciência do bem e do mal. Se Adão tivesse cometido 2 reincidências de maldição, nunca mais ele seria salvo. Nunca. Porque quando Adão pecou, Jesus morreu, ou não? Morreu ou não? Sim. Adão revoltou a vida, porque dentro daquele parâmetro, dentro daquela atitude que Adão tomou, Deus chama o Adão, nós já aprendemos isso já. E agora, Cordeiro, estirpe de Cristo, passa o sangue em Adão e ele volta à vida novamente. Mas se ele tivesse comido do fruto da árvore da vida, tocando a literalizando, ele cometia um pecado que nunca mais ele seria salvo. O período do batismo, o batismo não salva, mas o batismo é uma demonstração que Jesus morreu uma vez. E quando sucede 2 batismos, aí a pessoa está negando a primeira ação feita por Deus em Cristo. Porque batismo só tem um significado. Esse batismo que estamos falando é o batismo nas águas. Ele só tem um significado. Qual? Morte com Cristo, sai das águas, ressuscitado com Cristo. Claro que a conversão está no coração. Mas se a pessoa batizar 2 vezes, os que batizarem enganosamente, Deus até perdoa. Mas é bom que saiba que o rebatismo ele é totalmente falsificação bíblica. Sabia? Aqui no capítulo 4, como irmão meu, é uma só fé. Essa só fé é a fé que você não usa em coisas palpáveis. Porque é fé natural, não se usa. Usa para ver sim. E essa única fé é a fé única em Cristo. Jesus, está escrito no capítulo 17 de João, versículo 9, o Senhor dizendo, olha, e a verdade é essa, que eu conheço a Ti só como o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviar. E quem enviaste é uma só fé. Esta só fé. Agora, nós somos instruídos na palavra que se a pessoa batizar 2 vezes, não eu estou dizendo, mas a Bíblia diz que é impossível recuperar, porque é uma terra que produziu espinhos e abrolhos. Os espinhos e os abrolhos vieram depois que Adão ou não foi? Para quem não sabe, antes que Adão tivesse cometido o pecado,
pecado, as árvores, elas eram lisas, nem entrelaçadas, senão de fofoca. Verdade. Já viu pessoas chamar a pessoa de rameira? Já ouviu esse tipo? Porque houve aquela imoralidade depois disso. Sinônimo. E agora, os espinhos veio depois do pecado e foi conservado até o Calvário. E lá no Calvário, os espinhos que surgiram, espinhos grandes e venenosos, serviu para crucificar Cristo uma vez. Uma vez só. E devido àquela ação, aí é classificado reincidência de maldição. Deus recomendou para não fazer reincidência de maldição. Vamos ver isso em Hebreus 6. Essa é a exortação relacionada esse trabalho então, de Hebreus capítulo 6, versículo 1 ou 4. Depois nós vamos fazer uma avaliação até 8. E diz a palavra do Senhor nosso Deus. Aí nós temos que ter esse cuidado. E alguém precisa. Tem pessoas que ela se batiza e ela fica duvidosa. Agora é preciso que haja alguém que tenha discernimento para explicar para que ela não fique duvidosa. Porque o que é o batismo? É ato de fé pessoal. Estão compreendendo? Talvez alguém diga, mas o pastor está desconcertado. Batismo é ato de fé de quem está sendo batizado. O batismo é 100% ato de fé. Fé o quê? Mais uma pergunta. Pessoal. Pedro já era batizado quando cortou a orelha do Malco? As falhas continuam, irmão. Então, porque a pessoa fala, se um crente fazer qualquer coisa, nossa, escandaliza. Porém, Pedro pegou ali e cortou. Jesus foi lá e colou. Pedro era batizado? Então, quero saber. Porque se o crente fazer isso, é buscando. O crente é ser humano. Ele tem problemas, não se ira. Igreja, nós somos servos de Deus, nós também nos iramos. Mas as pessoas se escandalizam por tudo. Então, Pedro é exemplo. Pegou lá a espada e cortou a orelha do soldado. Mas não somente isso, ele chamou Jesus, que Jesus está ligando lá com ele. Por isso, tu não reconhece Jesus, eu não vou te negar. E outras coisas mais. Isso não significa que a pessoa ela se torna infalível e não tenha mais pecados. Tem pecados que a pessoa vai se arrependendo e Deus perdoa, no caso de Pedro e tantos outros mais. Mas o que a gente se refere ao liberto é que tem uns vícios que é predominante, não tem? Vício de cigarro, vício de imoralidade, são predominantes. Mas quando a pessoa deixa esses vícios, ele já não tem o vício predominante, ele tem uma questão de pecado indireto. Ele não é mais um vício que a gente... Falei, só você tem que estar liberto, você não é mais um vício ou pecado. Você agora está numa visão de arrependimento. No caso de Pedro, Jesus perdoou a Pedro com um olhar. Porque estava justamente já no exercício da graça que estamos agora. Então, vamos analisar em Hebreus capítulo 6, o que diz a palavra de Deus, o perigo de retorno de causar uma certa transgressão referente ao batismo. É batismo, que fala de batismo mesmo. Eu acho que os irmãos já olharam, eu olhei em várias fontes, vários comentaristas, outros fundamentos, princípios doutrinários, que é batismo. Então, quem diz a palavra? Pelo que deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento. Veja bem,
Versículo 1. E de obras mortas e de fé em Deus. Deu 2, irmão Carlos. 2, 3, 4. E da doutrina dos partidos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Aí ele colocando à disposição de Deus em tudo, mas não encontra Deus permitindo, não. Agora o versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Versículo 6. E caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Muito bem. Olha, isso não acontecendo. A pessoa pode usar essa reincidência, mas não vai acontecer, vai cair em cima da pessoa. Segundo a Bíblia, viu? Versículo 7 a 8. Porque até aqui em neve a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva, proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está a maldição. Seu fim é ser queimado. A maldição veio, como nós sabemos, por essa questão de transgressão, veio uma vez. Agora, como eu já estive comentando, Deus falou, preveniu Adão de não cometer a reincidência de maldição, a segunda maldição. Veio uma maldição através do pecado de Adão. Mas se ele comesse, como já disse, do fruto da árvore que era da vida, ele seria reincidência de maldição e mataria o Filho de Deus 2 vezes. Estão compreendendo? Vamos já praticamente encerrando aqui no capítulo 3 de Gênesis, mesmo, versículos 22, 23 e 24, que diz a palavra de Deus acerca da prevenção de reincidência de maldição. Gênesis capítulo 3, versículos 22, 23 e 24. Pode ler o irmão mesmo para ajudar o tempo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um filósofo, sabendo bem o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, e que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, 2 querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Isto. Porque existem 4 demônios presos. Dá a entender que eles não foram soltos ainda. E nesse episódio aconteceu a prevenção de Adão não voltar à reincidência do pecado, literalizando a árvore da vida que simboliza Cristo. Ele colocou espada inflamada, querubins protetor e contra o jardim do Éden. O local ainda está apesar do dilúvio, mas o local está lá. A história mostra que ninguém entra naquele local e sai de lá. Quando ele entra, ele fica variado, ele fica totalmente descontrolado, ele fica delirando. Ele delira e fica rodando e não sai. Alguém entra lá naquele local, é preciso que entre com a corda amarrada no punho ou no pé.
Porque só sai com a direção da a coisa é tão grave que só sairá através de um guia. No caso seria a corda, acompanhando a corda. Tem tanto mistério que tem lá. Agora nós estamos caminhando para o toque da sexta trombeta, não é isso? Mas vou resumir. Então, vou resumir nos capítulos 6 de Hebreus. Aí tenha cuidado. O que é impossível, não é possível. Agora, entenderam que no capítulo 3 de Gênesis, lá no versículo 18 e 19, Deus fala que o cardo produziria espinhos. Cardo é um tipo dado a árvores que não têm espinhos. Agora se trata, como diz aí no versículo do capítulo 6 de Hebreus, que é impossível, porque depois que nós recebemos a palavra, recebemos bons frutos. Mas se entrar no processo do rebatismo, a palavra usa a mesma figura de linguagem quando Adão pecou. Volta a produzir espinhos, e os espinhos, a visão dos espinhos foi ser reservado até a cruz do Calvário. Por isso que o irmão Carlos lê diz a palavra, que assim eles crucificam novamente o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Agora analisa como a doutrina ela não salva, mas ela nos livra de uma distorção herética causada pela debilitação da mente, o sobreconsciente, causado pelo demônio que atuou no jardim do Éden. Agora Deus falou, olha, eu vou prevenir o lugar. Os demônios mais astutos não vão ter direito à entrada a esse local, porque eu colocarei lá soldados preparados, querubins. E lá estão 4 demônios, para que não faça a pessoa ser atuada ou atingida por pecado reincidência. Aí veja assim, se o teu irmão pecar, perdoa 7 vezes, 490 vezes. Vai arrependendo. Mas o batismo não tem como você desfazer de um batismo que você já vai realizar. Biblicamente falando. Quem está compreendendo a doutrina? Amém. Aqui nesse livro de instrução da igreja sobre batismo, outro 4 que Deus fala, nós já vamos terminando. Fala que o batismo em tanque é válido, porque no original é missão. E é ato de fé pessoal. O batismo por aspersão já não está dizendo na Bíblia. Esse batismo. Então, se tem alguém pensando em batizar, ou já é batizado, e instrui alguém sobre o batismo, saiba que a Bíblia mostra dessa maneira. Agora vamos encerrando o 20:10. Aqui no capítulo 9 do Apocalipse, versículo 13. 12:13. Que está, não sabemos se já estão soltos, mas está prestes a ser soltos os demônios mais perigosos da época. Apocalipse capítulo 9, versículos 12 e 13. Pode ler, o irmão, tá isso mesmo? 12 e 13. Isso. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. Versículo 14. A qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos, que estão presos junto aos grandes rios Eufrates. Lá no Éden. E depois o 15. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Isto, já nós vemos o sinal hoje da 5ª trombeta, que é a destruição, que todos nós somos testemunhos.
mas brevemente tocará a sexta trombeta, e a palavra diz que os 4 demônios mais astutos serão. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, como Jesus falou, na doutrina. A doutrina ela não salva, mas ela nos desvia das heresias e do engano. Agora nós estamos falando, estamos debaixo da graça, debaixo da misericórdia, debaixo do sofrimento de Deus ou debaixo da ira? Pensa, não é? Vamos terminando, vou fazer as ofertas, já passar a palavra de Carlos, como sempre. Quem compreendeu? Não compreende uma só vez, irmãos, é preciso dedicar. Apesar que nós temos o Espírito Santo de Deus, mas não vamos ser ideologistas, não. A função da palavra é o que nos traz a certeza. Deus nos dá a oportunidade de ter certeza se nós estamos alegres com Ele ou se nós sempre está triste conosco, segundo o efeito da palavra de Deus. Quem trouxe a sua pedra, apresente a Deus, apresente com amor, apresente com alegria, com graça em cada coração. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Vamos apresentar as ofertas. Quem pode ajudar, ajude. E quem não pode, ajuda com a sua presença. Glória a Deus. Na igreja do Senhor da glória, definimos o direito que temos dado pelo próprio Deus. Senhor da glória. Senhor Deus, receba a oferta dos teus servos, Senhor, que o Senhor tem preparado, porque na verdade o Senhor da glória, Ele continua fazendo primeiro todas as coisas, Ele faz primeiro por nós, faz, está fazendo, Ele fez, está fazendo, e Ele faz, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Receba a nossa oferta, porque o Senhor começa tudo em primeiro lugar. Amém e graças a Deus. Coloque aí braços de envelopes também. E o irmão Flávio está com a palavra de Deus. Pegue aqui alguém disponível. Faça os envelopes. Graças a Ele, ao Senhor nosso amado Deus. Glória a Deus, aleluia. Nos abençoando com graça sobre graça. Isso, pegue e já irei passar a palavra para o irmão Carlos. É preciso que entendamos bem, se nós compreenderam ou não. Chega uma pessoa batizada em outro ministério, ela quer unir-se com a igreja, então você precisa unir, ensinar ela que ela deve crer no batismo que ela foi batizada. No entanto, seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavra com o irmão. Amém, graças a Deus. Aproveita a mão da igreja com a paz do Senhor. Igreja, graças a Deus. Louvado seja bem, que Deus sabe que eu nessa noite diz amém. E graças a Deus. Bem, que Deus abençoe a vida de cada irmão, louvado seja Deus, amém. Deus tocou no meu coração para fazer o nosso irmão Leozinho para estar dando os ensinamentos aqui do batismo, louvado seja Deus, amém. O irmão Davi também estava querendo se batizar, mas ele voltou a trabalhar agora, louvado seja Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Aí depois nós vamos estar marcando, louvado seja Deus, né? Ver um dia, louvado seja Deus, que estiver disponível para a consagração, se o Senhor estiver disponível aqui, aí vou trazer, louvado seja Deus, item para ele, né? Louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia. Quem crê nessa vitória aqui nessa noite, amém? Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, cada irmã, louvado seja Deus, amém? Que mais bênção, mais vitória. Amanhã nosso culto com a Fundação Reviver, louvado seja Deus. Deus, eu não puder, traga agora, né? O quilo de alimento, louvado seja Deus, a recompensa vem da parte do Senhor. Sexta-feira, nosso culto de oração aqui neste lugar. Quem me entendeu diz amém. Quem gosta de orar diz amém. Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, né? Santo Deus de Israel. Que bênção, né? Louvado seja Deus, o tempo estava chovendo, louvado seja Deus. Cheguei aqui, já estava todo mundo aqui, louvado seja Deus, né? Eu fui trabalhar, louvado seja Deus, né? Aproveitei, fui lá no Mascarenhas de Moraes, louvado seja Deus, né? E estava resolvendo sim, louvado seja Deus, um rapaz chegar para mim, estar acertando com ele, por isso que eu cheguei atrasado também, louvado seja Deus, né? Pensei que ia estar vazio por causa da chuva. Pensa, louvado seja Deus, fiquei feliz, né?
Louvado seja Deus, né? Eu acho que chegou aqui, acho que fui eu, louvado seja Deus, né? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, louvado seja Deus, amém? Quem crê na sua vitória aqui nessa noite, diz amém. Amém, glórias a Deus, Deus permitiram, amém, louvado seja Deus, amém? Sábado tem mais bênção para a vitória. Quem crê que Jesus ele está aqui todas as noites, diz amém. Amém, Jesus ele nunca falha, louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus, não se esqueça a nossa Santa Ceia no segundo domingo. Quem entendeu, diz amém. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão. Amém? Sexta-feira, consagração aqui pela manhã. Quem entendeu, diz amém. Segunda, quarta, sexta, temos consagração aqui pela manhã. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Pode falar, meu irmão. Sobrinho da Tininha. Louvado seja Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Você coloca ele em pé. Louvado seja Deus. Vamos fazer oração. Louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia, amém? Quem crê que Deus vai visitar ele agora, diz amém. Todos começam na glória, 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 glória. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó meu Pai querido, que maravilha que neste momento, meu Senhor, estamos todos unidos, meu Senhor, no mesmo corpo, meu Pai profundo, meu Espírito. Em favor, meu Pai, do sobrinho da nossa Catinha, meu Pai, está vomitando sangue. O Senhor visita ainda agora neste momento, meu Pai, coloca teu sangue sobre a vida dele, reprisa todo o demônio da inferno contra a vida dele, reprisa toda a obra do mal, sai o grande filho para dentro para ele, porque o perdão do Senhor quem pedirá. Ó, meu Papai querido, a tua palavra diz, meu Senhor amado, tudo que é ligado, meu Pai, que nos abençoe especialmente na terra e concordado no céu. Ó, meu Pai, eu creio, meu Senhor, que esse clamor está chegando diante de ti, meu Pai, por favor, meu Pai, nessa vida. Dai a tua bênção vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Hoje é o servo do Senhor e as palmas que dão. Amém. Nos trabalhos, que tem porventura pessoa afastada do Evangelho, sentir de reconciliar com Cristo, se tem um sinal com uma das mãos. Tem alguma pessoa que ficou duvidosa sobre o batismo? Alguém ficou com dúvida sobre o batismo? Então vamos agradecer a Deus, né? Pessoas católicas estão conosco, também não estão? E vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso, a palavra do Senhor, na qual nos orienta e tem pontos gravíssimos, e se a pessoa comete, aí ela volta a crucificar Cristo novamente. Por isso que Paulo disse, explicou Hebreus, né? Se pecares voluntariamente, não resta mais sacrifício. Vamos apresentar também o Rio de Janeiro, não é? As meninas estão sabendo, os ataques terríveis, assim por diante, coisa terrível está sucedendo. Vamos apresentar o nosso dever orar por todos. Senhor nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho concedido, meu Deus. E não somente esta noite, mas também, meu Senhor da glória, ó Deus de amor e bondade, em Cristo Jesus, teu amado Filho, Senhor, tem nos dado essa oportunidade, com a tua graça santa e maravilhosa, na virtude divina, Senhor, do teu Evangelho, santo, maravilhoso e poderoso, e permanece, ó Deus, para sempre. Meu Deus, os enfermos dos hospitais, algo que já foi mencionado, não somente o Rio, mas outras nações também, outros estados e países, com a tua graça santa e poderosa, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e assim seja. Amém. E a paz de Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor. Com a graça de Deus, vamos continuar nessa palavra. Não sei se alguém tem essa função, se não pode continuar. Já estão abençoados.